Muito boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Me chamo Conrado, sou professor aqui do Senac Araraquara e também sou aqui do YouTube, do canal Quem Ensina Aprende. Se você está assistindo essa videoaula agora, eu agradeço a quem não pôde participar das aulas em formato remoto. E aí eu deixo meu agradecimento também a todos os alunos aí que estão empenhados, em utilizar esse formato remoto como um formato para que a gente continue nosso aprendizado. Nós vamos dar aula hoje de gestão da qualidade. Essa aula vai ser dividida em duas etapas, Então, a parte 1 e a parte 2, que ocorrerá no dia 12 desse mês de fevereiro, sexta-feira. E a parte de hoje, nós vamos falar sobre os princípios da qualidade, Vamos sair sobre a questão da ISO 9000, vamos falar sobre qualidade pura, E depois a gente vai entrar na aula que vem falando sobre modelos de gestão e, consequentemente, falando também sobre certificações. Aí sim, entrando a questão da ISO 9000, a ISOs TS, que são ISOs voltadas à qualidade, certificações relacionadas à qualidade de uma forma mais abrangente. E para você que é futuro técnico em segurança do trabalho, saiba que a qualidade ela está de maneira bem singela, na nossa área de atuação. Entretanto, se a gente for atuar em uma empresa que tem um sistema de gestão da qualidade, ela certamente vai procurar subir etapas, vamos falar assim, sair da qualidade, voltar para meio ambiente e certamente buscar uma certificação em relação à segurança e saúde do trabalho. Então, a qualidade vai ser a base para que depois, futuramente, caso você precise participar da implantação de um sistema de gestão relacionado à saúde e segurança do trabalhador. Então, eu quero traçar esse paralelo com vocês justamente para que vocês entendam do sistema de gestão integrado, que é o propósito da nossa unidade curricular número 12, e conhecer a qualidade de uma maneira mais pura, mais voltada aí realmente ao ramo das certificações, em busca de uma certificação. Quando a gente fala sobre qualidade de uma forma geral, a gente pode avaliar várias coisas, de uma forma qualitativa, como o próprio nome diz, em relação à qualidade, ou quantitativa. Quando eu falo da qualidade, por exemplo, eu pego uma garrafa de água, eu consigo avaliar, por exemplo, a quantidade de água, Ela tem aqui por volta de 300 ml, então é uma quantidade, e também o gosto, o sabor, a pureza, a turvidez, outros aspectos relacionados à qualidade. Então, nada do que eu disser aqui vai ser 100% da razão do que é a qualidade, até mesmo porque a qualidade ela é subdividida, tá bem? Então, existe qualidade de produto, qualidade de processo, qualidade de serviços, qualidade de produtos e serviços, qualidade total, Então, tudo isso é voltado, obviamente, ao que a gente estuda sobre qualidade. Então, o princípio da qualidade, que é o foco da aula inicial de hoje, é justamente para que vocês entendam, o que é qualidade e como a gente pode fazer esse paralelo com a segurança do trabalho. Peço a todos aí que, se porventura tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem abrir o microfone, podem abrir a câmera, fiquem o mais à vontade possível, como se a gente estivesse presencialmente, tá bom? Eu me chamo Conrado, Eu sempre brinco com todo mundo aí que meu nome, minha mãe não tinha muita criatividade, ela deu um Ctrl+C no nome do meu pai, deu um Ctrl+V e colocou o Júnior no final. E aí, na época da graduação, eu sou formado em fisioterapia, tenho especialização na área de gestão integrada, na área de ergonomia, fisiotécnico e segurança do trabalho, e na época da faculdade acabou ficando ali como o nome atrelado de Conrado, simplesmente por uma questão de separar, Tinha 4 Júniors, mas 2 ou 3 Antônios, e acabou ficando Conrado, mas podem me chamar de Antônio, de Júnior, não tem problema. Sou mais conhecido como Conrado, mas não tem problema, podem me chamar como vocês acharem melhor. Quando a gente fala sobre qualidade, é um princípio total, quando a gente entra na área de gestão da qualidade, é focar no cliente. E essa palavra, focar no cliente, é algo que pode parecer banal, pode parecer algo habitual, mas eu gostaria, antes de passar qualquer slide aqui, que vocês avaliassem um serviço de delivery, de drive-thru, ou um serviço que você recebeu de uma prestação de alguma empresa, se você foi bem atendido, seja numa loja, seja num telefone. A gente, enquanto ser humano, nós somos muito visuais. E a partir do momento que a gente começou a utilizar o telefone para falar com as pessoas, isso se tornou uma situação ainda a ser melhorada,
visto que a gente precisa interagir com pessoas que a gente não está vendo. E o ser humano, pelo fato de ser visual, quando a gente cai aí nesse ramo da qualidade, é fácil avaliar a turvidez de uma água, é fácil avaliar o sabor através dos principais órgãos sensoriais que nós temos, né? O nariz, a boca, os olhos, a gente consegue fazer uma identificação. E um filtro também, porque o que pode ser bom para mim, pode ser que para você que está assistindo essa gravação agora, ou que está participando dessa aula, pode ser que não seja tão agradável. Então, quando a gente fala em focar no cliente, é atender o cliente de uma maneira mais adequada possível, como se a gente gostasse daquele mesmo atendimento. E também dentro do sistema de gestão da qualidade, quando a gente fala sobre gestão realmente da qualidade, ele está atrelado a dois fatores. E aí sim a gente começa a atender, falar um pouquinho sobre o nosso slide. Nós temos a parte do marketing, né? Ou seja, é uma espécie de entender quais são os desejos do cliente. Afinal de contas, uma empresa, um negócio, uma empresa de prestação de serviço, ou você mesmo, técnico em segurança, quando for prestar um trabalho para alguma organização, você deve focar naquele cliente. Naquele momento, você está sendo pago, você está sendo remunerado para atender uma demanda, para atender uma solução, para dar solução a um problema que aquela organização apresenta. Então, quando a gente, independente de ser um serviço ou produto, é entender quais os desejos do cliente. Na manhã de hoje, eu recebi uma ligação, né, de uma empresa aqui da cidade de Araraquara, pedindo um determinado orçamento de um trabalho que eu presto, né, em relação à consultoria em saúde e segurança do trabalhador. E no momento que eu atendi aquela pessoa, né, que se apresentou com o nome e o nome da empresa, eu comecei a fazer uma série de perguntas e as pessoas não gostam de receber perguntas, questionamentos. Eles querem simplesmente uma solução. Então, quando a gente fala sobre uma pergunta especificamente, qual o nome da sua empresa, qual que é o ramo de atividade, qual que é o problema que vocês estão encontrando? É fiscalização? É atendimento ao Ministério do Trabalho? É uma perícia judicial? Ou você simplesmente quer ter o documento para atender a legislação? Vamos pensar que toda resposta que aquela pessoa for me dar, que esse cliente pode me apresentar, pode ser que seja uma pergunta invasiva, né? Uma pergunta indelicada. Então, a gente tem que pensar um pouquinho, né, antes de atender o nosso cliente, ou realmente entender o desejo do cliente. Quando a gente pega, eu gosto de falar muito em sala de aula sobre isso, é muito comum as empresas ligarem para um técnico de segurança e questionar o preço de um PPRA, um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou uma análise específica de relação de risco, ou um treinamento. Vejam bem, treinamento, um produto como o PPRA, é um produto, né? O PPRA, a análise ergonômica, é um produto. Agora, um treinamento é um serviço. Então, nós teremos variáveis em relação a preço e realmente atender o cliente. Pode ser que se eu pegue um documento e entregue para o meu cliente, falo assim, ó, esse aqui é o produto. Ele vai olhar e falar assim, ó, é o que eu precisava, né? Ele vai deixar arquivado, isso vai ter um valor. Agora, se você vai e dá um treinamento para 2, 3, que seja 40 funcionários, 100 funcionários, aquilo é um serviço. Então, eu tenho que ter foco em atender os clientes, né? Obviamente, a empresa, e também saber que todos saiam daquele treinamento sabendo de alguma coisa. Afinal de contas, eu tenho que ter foco na área da segurança do trabalho e utilizar como os princípios de gestão da qualidade, atender, direcionar, nortear o meu treinamento ou, consequentemente, meu serviço ou produto aos clientes. E quando eu falo sobre atender, né, entender, primeiramente, nós temos uma diferença clássica em relação a ouvir e escutar. Vocês provavelmente estão me ouvindo, vocês ouvem a minha voz, estão acompanhando o meu raciocínio. Mas dentro de casa, pode ser que vocês estejam aí também ouvindo o barulho de um ventilador, né? Vocês podem estar ouvindo o barulho dos pássaros, né? Então, existe uma diferença entre ouvir o cliente e escutar a demanda do cliente. Quando eu falo em ter foco no cliente, ouvir o cliente significa que ele está passando por situações que ele precisa de um treinamento ou de um PPRA, ou de um PCMSO, ou de uma análise ergonômica.
né, ou da realização de uma CIPAT, por exemplo, na empresa dele, ou um treinamento de CIPA. Então, existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Assim como eu vou direcionar que o meu serviço seja para atender o meu cliente, aquela empresa, eu tenho que saber que o meu treinamento deve ser usual, deve servir para todos os colaboradores daquela empresa. Afinal de contas, a gente tem que ter foco em tudo que a gente faz. Porque se eu começar a perder o foco, certamente haverá uma concorrência que não perdeu o foco. E certamente o meu trabalho vai acabar ficando para trás, ou até minha colocação no mercado de trabalho também pode ficar para trás. Dentro de empresa, muitas vezes a gente é contratado por um currículo, mas as competências que você desenvolve é que garantem se você permanece ou não naquele ambiente de trabalho, seja pelas diversas situações que são modificadas constantemente, como é a situação de uma pandemia, como é a situação da empresa ser vendida, por exemplo. Eu já trabalhei numa empresa que ela era de ramo mais familiar e ela foi comprada por uma multinacional. Então, muda totalmente a forma de gestão. E a qualidade, ela está focada realmente em você direcionar o atendimento aos clientes, sejam clientes internos e externos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da aula. Está atrelado ainda entre um outro fator, que é fazer com que toda a organização preocupe-se em suprir os requisitos do mercado. Quando a gente fala sobre requisitos e fala sobre a palavra mercado, né, naturalmente vem na nossa cabeça que o mercado pode ser o mercado de trabalho, pode ser o mercado próximo da minha casa. E quando a gente fala em mercado, pessoal, é uma palavra aí relacionada a vendas, a relacionar a compras, tá? Então, quando você é um técnico em segurança do trabalho, o seu mercado é o seu serviço, é o seu produto. Seja você enquanto profissional via CLT, né, que é a contratação via carteira de trabalho, que é algo que está caindo um pouco em desuso, está começando a diminuir um pouco esse requisito de contratação, como também existe a possibilidade do profissional ser autônomo, trabalhar pela sua própria mão de obra, consequentemente você prestar os serviços, e existem, como tudo na vida, fatores positivos e negativos em relação a esses dois tipos de regime, né, de contrato. Mas eu não vou falar muito sobre isso neste momento. Quando a gente fala sobre qualidade, eu tenho que me preocupar que toda organização está alinhada aos requisitos da qualidade. Se eu vou fornecer água, eu devo fornecer uma água de qualidade. Afinal de contas, quem vai determinar se essa água vai ser comprada ou não vai ser o mercado. Se ela tem uma boa embalagem, se ela tem ali um peso significativo, se ela pode ser retornável, ser reutilizado, são fatores adjuntos que vão determinar se a sua marca, né, ou se o seu produto ele vai ser comprado e adquirido. Quando a gente fala sobre a segurança do trabalho especificamente, quando a gente fala sobre mercado especificamente, nós estamos falando sobre o ramo de atuação da segurança do trabalho, porque a nossa matéria-prima é o trabalho em si, que a gente vai chamar aí de tarefa, e também as atividades. Então, quando eu falo sobre mercado de trabalho, eu estou falando sobre as atividades que um trabalhador, que um empregado, que um funcionário, que um colaborador desempenha. E as tarefas é o que a empresa pede para ele fazer. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa de entrega, a minha preocupação é se o meu trabalhador fez a entrega. Eu não me preocupo muito com fatores de risco como um técnico em segurança. Os profissionais da segurança do trabalho, né, sejam eles engenheiros ou técnicos em segurança, eles direcionam o pensamento no que pode dar de errado nessas situações. Não significa que nós somos os pessimistas, né, do negócio da empresa. Nós somos os profissionais que têm uma visão abrangente, uma abordagem holística e sistemática em relação às possibilidades de erro. Eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, mas só para vocês entenderem. Toda vez que tem um acidente, eu não tive foco no cliente. Toda vez que um trabalhador adoece, eu não tive foco no cliente. Toda vez que a empresa, porventura, paralisa suas atividades por causa de um acidente de trabalho ou por falta de equipamentos de proteção, isso não é foco no cliente. Porque eu deixei o meu cliente esperando porque um trabalhador se acidentou.
Então, não tem como eu culpar o trabalhador que se acidentou. Ele não saiu de casa pensando em sofrer acidente naquele dia. E na segurança do trabalho, o propósito do técnico de segurança é realmente passar desapercebido, né? A nossa função enquanto técnico de segurança é que percebam que a nossa presença ela deve ser respeitada, né? Naturalmente, mas que a nossa ausência seja percebida, porque, afinal de contas, onde não há segurança no trabalho, também não há qualidade, também não há gestão em meio ambiente, e por aí vai, porque isso existe uma relação da segurança do trabalho em focar nos clientes. Eu falo sobre foco, pessoal, quis trazer isso para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é foco no cliente. Alguém já deve ter brincado, já deve ter visto em filmes americanos, principalmente, né, que existe um jogo de dardos, né, ou jogo de alvo. Então, existe basicamente um dardo, que é essa estrutura metálica aqui pontiaguda, com uma espécie de flecha, né, que vai acertar mais próximo da região central. E observem que cada ponto aqui tem uma certa numeração. E essa numeração vai variar, logicamente, com a região que você vai acertar. Se é mais próximo à região central, maior a pontuação. Se é mais longe da região central, menor essa pontuação. Entretanto, né, eu vou ter algumas variáveis, como a gente viu isso no comecinho da aula, né, quem vai determinar se o produto vai ser comprado ou não pelo cliente é o próprio cliente, é o próprio cliente. Seja se ele tem financeiramente, se ele tem uma saúde financeira para comprar aquele produto naquele momento, ou se porventura ele está precisando daquele trabalho naquele momento. Mas a melhor oportunidade de você ser visto, né, obviamente, é você permanecer no radar daquela empresa. Então, ao focar no cliente, eu devo sempre, né, tirar a venda do trabalhador ou daquela empresa especificamente, para que ela saiba que a minha flecha vai atender o alvo dela, vai atender o foco dele. E focar no cliente é o primeiro princípio da qualidade. Focar no cliente. A empresa só existe porque existem clientes. Não existe uma empresa que ela abre simplesmente para prestar serviço, né, esperando os clientes chegarem. Ela já abre especificamente para que ela seja facilmente atendida, né, facilmente enxergada pelos seus clientes. Percebam, eu gosto bastante dessa área, mas percebam que se vocês quiserem procurar uma loja do tipo Boticário, você vai encontrar ela geralmente próximos a semáforos, próximos à esquina, né? Geralmente em regiões mais centrais do que regiões mais afastadas. Por quê? É feito um estudo e esse estudo vai nortear aonde ele vai colocar aquela empresa dele, aquela venda, né? Ninguém sabe onde fica, por exemplo, a fábrica da Boticário, né? Obviamente que a gente pode procurar e vai saber que algumas ficam no Paraná, outras na região norte, mas se você quiser comprar um produto, você vai encontrar ele facilmente na região central da sua cidade, ou de um shopping, por exemplo. Então, quando a gente fala sobre focar no cliente, é também se mostrar prestativo, se mostrar visível, caso ele solicite. Afinal de contas, né, quem não gosta aí, né, de ficar mais cheiroso, né, em relação aos produtos? Mas na segurança do trabalho, não é uma questão de ficar mais ou menos cheiroso, é questão de se sentir mais seguro. E quando a gente fala sobre qualidade, o foco no cliente pode ser permanecer o trabalhador mais seguro, que ele não sofra acidentes ou doenças ocupacionais, e que se porventura ele vier a sofrer, isso ocorra de uma maneira próximo ali do médio para baixo risco. Afinal de contas, existe um técnico em segurança do trabalho tratando, analisando, atenuando, mitigando e tentando eliminar o risco especificamente. Quando eu falo do foco do cliente, eu vou apresentar para vocês uma espécie de um modelo hierárquico que existe, né, em todas as organizações, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ao focar no cliente, eu tenho um aumento de desempenho, afinal de contas, eu tenho que produzir algo mais customizado, mais direcionado àquele cliente. Porque se eu não fornecer, certamente o meu concorrente vai fornecer. Então, você, enquanto técnico de segurança ou futuro profissional da segurança do trabalho,
você deve buscar aumentar o seu desempenho para que o cliente saiba que você existe. Afinal de contas, quando a gente passa desapercebido, né, quem não é visto não é lembrado. Mas não significa de ser visto porque você está trajando uma roupa mais bonita, ou porque você fala bem, ou porque o seu treinamento é muito bom, mas sim porque você está disponível em atender a demanda do cliente. É esse o nosso papel enquanto profissional, seja via CLT ou seja via profissional autônomo, né, prestador de serviço. Então, ao aumentar o desempenho, eu vou satisfazer os stakeholders, né? Ou também aqui traduzindo no sentido literal da palavra, as partes interessadas. Quando a gente fala em parte interessada, são os nossos clientes, são as pessoas que pagam por nosso serviço, são as pessoas que nos remuneram pelo nosso serviço e são as pessoas que sentem falta também se porventura o nosso trabalho deixar de existir. Então, quando a gente fala sobre stakeholders, né, dentro de um conceito geral de gestão integrada, são as partes interessadas em relação àquela empresa, são os clientes. Eu posso, por exemplo, abrir um paralelo para vocês, que a Coca-Cola, por exemplo, ela vai fornecer, né, um produto. Ela tem um produto lá que é o refrigerante. Entretanto, não é só refrigerante. Se você for ver, elas têm ali um ramo de produtos, como água mineral, como suco de laranja, suco de uva e por aí vai, né? Chás, bebidas energéticas e por aí vai. E a Coca-Cola especificamente, você vai encontrar ela em todos os lugares. Você pode sair aqui do Brasil e ir para outro país, você vai encontrar uma Coca-Cola. Independente de onde tem a fábrica ou não. A logística deles vai fazer com que ele chegue em todos os locais. A não ser, obviamente, que aquela empresa não queira fornecer, aquele restaurante, aquele hotel, aquele barzinho. Mas se não tiver naquele, certamente no próximo terá. Porque, afinal de contas, eles buscam, né, focar o cliente. Eles só vendem o produto porque eles estão presentes em todos os lugares. Enquanto profissionais da segurança do trabalho, quando eu busco satisfazer os meus stakeholders, eu não preciso ser aquele camarada desagradável que manda e-mail todo dia, né, fazendo propaganda sobre o meu negócio. Mas o melhor papel que a gente pode ter e o melhor propaganda que a gente pode ter enquanto profissional da segurança do trabalho é que uma empresa indique para outra, que vai indicar para outra e por aí vai. Quando a gente fala especificamente dos clientes, os stakeholders vão ser chamados de partes interessadas. E as partes interessadas são os funcionários daquela empresa, são os acionistas daquela empresa, o próprio governo, né, o próprio regime que nós temos, né, de governo, seja ele democrático ou seja ele nas esferas, né, estaduais, municipais e federais, eles também são interessados para que aquela empresa exista e que aumente o seu faturamento. Afinal de contas, quanto maior o faturamento da empresa, maior, obviamente, a quantidade de encargos que eles vão recolher, e isso vai ser mais interessante para aquele governo. Eu tenho ainda o meio ambiente, né, que se preocupa naturalmente, né, mas aí o meio ambiente ele simplesmente vai dar sinais de que ele está precisando de ajuda, né, como é o caso da poluição, como é o caso da mudança atmosférica em relação ao calor que nós tínhamos antigamente, o calor que nós temos hoje, e tudo isso vai fazer parte aí da gestão integrada. E quando a gente abre ainda mais, né, essa avaliação, né, que a gente está apresentando aqui, essa hierarquia que a gente está mostrando aqui, eu tenho os acionistas, que são os stakeholders, né, que visam a questão econômica da empresa. Esse é o primeiro ponto, né? A empresa ela nasce e existe e espera que ela cresça para que ela dê lucro, né? Nenhuma empresa existe sem dar lucro, né? Ela pode não ter resultado naquele dia, mas certamente no mês seguinte deve ser melhorado, no dia seguinte deve ser melhorado. Por isso que a gente implanta sistemas de gestão de qualidade nessas empresas. Eu tenho as agências reguladoras, né? Quando a gente fala sobre a agência reguladora, ela visa a questão da responsabilidade social. Uma agência reguladora, nós temos diversas, né? Por exemplo, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, elas servem para proteger, vamos dizer assim, de uma maneira mais informal, serve para proteger o cidadão comum, né? O cidadão que vai utilizar um determinado serviço. E as agências reguladoras, eu gostaria de citar uma para vocês, que a gente fala até com certo medo, com certo receio deles,
mas é o próprio Ministério do Trabalho. Ele serve para que exista responsabilidade social e jurídica nas relações de trabalho. Nós temos a CLT, que é um documento à parte, que é uma legislação primária das nossas NRs, e nós temos ainda a Constituição Federal, que está acima dela, né, da Constituição Federal está acima da CLT e das normas regulamentadoras, mas ela serve realmente para regular as relações de trabalho. Então, quando a gente fala sobre melhorar a qualidade da empresa ou melhorar o foco no cliente, eu também melhoro o atendimento no Ministério do Trabalho. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem que vocês acreditam que são mais fiscalizadas? As empresas que têm sistema de gestão da qualidade, que se preocupam com os trabalhadores, que fornecem os EPIs de modo adequado, que têm um baixo índice de acidentes, que têm uma preocupação com o meio ambiente, inclusive buscando certificações, ou aquela empresa que não tem nada do que eu acabei de citar? Certamente, o Ministério do Trabalho vai procurar as empresas que têm menor desempenho em relação à qualidade, ao cliente. Os clientes, né, naturalmente o cliente vai buscar os requisitos atendidos, né, então, quando o cliente procura um técnico de segurança especificamente, ele vai te questionar 3 coisas, basicamente. Se você faz determinado serviço, seja PPRA, PCMSO, análise ergonômica, treinamento, seja produto ou seja serviço, e aquele cliente vai fazer mais 2 perguntas, né? Além de se você faz, quando você entrega e o valor, né? E essas 3 perguntas, elas podem ser respondidas em momentos mais adequados, né? Numa ligação, eu acho que não é o primeiro momento, não é tão simples, né, passar essas informações. Afinal de contas, você, enquanto prestador de serviço, deve conhecer aquela empresa. Você trabalhando naquela empresa fica mais fácil, né? E geralmente a gente faz uma relação custo-benefício, né? Eles me pagam uma mão de obra e eu desempenho determinado trabalho. Essa é a minha relação de emprego com eles. Agora, se você é um prestador de serviço, você vai ali fazer um trabalho pontual, que muito provavelmente pode ser que você volte, né, em uma outra oportunidade. Mas aí existe uma diferença grande em relação a valor depois. Porque, afinal de contas, um cliente que está atendido, né, ou está satisfeito, dificilmente ele vai mudar para um outro fornecedor ou para um outro prestador de serviços. Afinal de contas, você atendeu aquela demanda inicial que era o foco do cliente, que é a solução que ele precisava. Os funcionários visam a qualidade como uma recompensa financeira, né? E isso não vem de hoje, tá, pessoal? Isso aí surge junto com a teoria da administração, né? A parte clássica da administração, que um trabalhador trabalhava por horas ou trabalhava por peças produzidas. Então, quando você pega situações, por exemplo, de um trabalhador que faz um corte de cana, que ganha por toneladas de cana que ele corta, ele prefere aquele trabalho porque ele sabe que ele dá conta daquela atividade e ele vai fazer aquela entrega daquele jeito, né? E ele vai ser bem remunerado naquele princípio. Agora, se você pegar esse cortador de cana, né, e colocar ele sem qualificação alguma para uma atividade administrativa ou para uma atividade meramente operacional, como apertar botão, dificilmente ele vai gostar, né, a não ser que essa recompensa financeira seja muito agradável. Então, percebam que quando a gente fala sobre o funcionário especificamente, existia uma corrente até triste de ser lembrada, que o funcionário ele era uma espécie de máquina. Eu pagava para ele e ele me fazia a entrega. Essa recompensa financeira ela mudou de acordo com a evolução que nós temos aí na relação de trabalho. E a recompensa financeira não é só em dinheiro, né? Nós temos aí as recompensas financeiras emocionais, de provável estabilidade ou de virtual estabilidade, e também temos benefícios, que aí isso entra muito mais na área de recursos humanos, que eu não vou tratar nessa aula. E nós temos ainda os acordos em longo prazo através dos suprimentos. Afinal de contas, vou dar um exemplo para vocês. Se a minha empresa, eu sou técnico de segurança de uma empresa, né? Supostamente, suponho que eu seja técnico de segurança de uma empresa, e essa empresa tem 300 funcionários, eu necessito de 300 respiradores, né? Que é uma coisa que a gente está vendo bastante pessoal usando máscaras hoje em dia, né? Eu preciso de 300 respiradores por dia. O setor de suprimentos, setor de compras, ou como é chamado também em algumas organizações, de supply chain,
né, que é um setor de abastecimento, basicamente, almoxerifado e abastecimento, ele serve para fazer acordos de longo prazo. Eu não vou entregar todo dia 300 máscaras, uma para cada trabalhador. Eu já vou fazer uma entrega mais rápida para atender aquele cliente a semana inteira. Então, teoricamente, os suprimentos vai vir fazer na segunda-feira uma entrega e já vai entregar ali para o restante da semana, atendendo o trabalhador de acordo com aquela necessidade. Por isso que é um acordo de longo prazo, geralmente é baseado em contrato, esse contrato tem ali as precauções jurídicas necessárias, né? E quando eu volto aqui na questão da segurança do trabalho, o cliente que não receber esse respirador, será que ele vai se sentir seguro? Será que ele realmente vai se sentir atendido enquanto cliente? Um funcionário, colaborador, empregado, o nome que a organização queira dar, ele vai ser um cliente e o papel dele é que a demanda dele seja atendida, né? Mesmo que ele não vá pagar por isso, mesmo que ele não vá tirar dinheiro do próprio bolso para fazer isso. E na segurança do trabalho, algo que não pode faltar em hipótese alguma por uma questão de qualidade e por uma questão de segurança jurídica e, naturalmente, segurança do trabalhador, são os EPIs. Então, foquem também nessa questão de acordos de longo prazo em relação às entregas, porque deve ser atendido os funcionários com foco no cliente, para que a gente não tenha preocupações futuras com agências de regulação, né, ou agências reguladoras, como é o caso aí do Ministério do Trabalho, no nosso caso, e nós temos outros também, o Ministério Público do Trabalho, o CETESB e outros órgãos que podem, porventura, aparecer naquela organização. E também o acionista, né, ou vamos falar assim, o dono do negócio, ele pode também visar isso como um valor econômico, afinal de contas, o Ministério do Trabalho pode multar ele, o cliente vai deixar de ser atendido porque o meu funcionário parou de trabalhar porque faltava EPI. Então, percebam que existe uma correlação de sistemas interligados, interrelacionados, quando a gente trata a questão de foco no cliente. E aí eu vou abrir para algumas perguntas antes da gente dar um andamento aqui na nossa aula. Quando eu falo em foco no cliente, eu devo sempre me questionar, quem são os meus clientes? Se você é contratado daquela empresa, você tem que atender, vamos lembrar novamente do exemplo da empresa, que eu tenho 300 colaboradores, funcionários, eu tenho 300 clientes. Então, a sua responsabilidade é ainda maior, porque são 300 pessoas, né, 300 colaboradores, dependendo da sua visão enquanto profissional da segurança do trabalho. Como identificar os requisitos do cliente? Ora, a melhor coisa que você pode fazer para você atender o cliente, né, na relação da qualidade, é você ouvi-lo ou escutá-lo. O melhor é você escutá-lo, porque afinal de contas, quando você escuta a demanda do cliente, você favorece, né, e direciona de uma forma mais assertiva aquela relação. Se o trabalhador está reclamando que ele coloca um plug auditivo e esse plug auditivo causa uma dor, pode ser que ele deixe de usar o plug. E aí, se você muda o pensamento, né, de simplesmente buscar uma notificação, uma autuação, uma penalidade para aquele trabalhador, percebam que pode ter o inverso também. Ele pode falar para você, tudo bem, você pode me multar, mas eu tenho aqui um atestado médico falando que eu estou com dor de ouvido por causa de um protetor que você está me fornecendo. Então, essa relação de trabalho, ela não deve ser maculada, não deve ser prejudicada, justamente porque você não soube escutar o cliente. Então, a partir do momento em que a gente escuta o cliente, eu consigo atender melhor. Então, eu já sei que os meus clientes vão ser os trabalhadores e que eu tenho que ouvi-los de uma maneira mais assertiva possível. Como avaliar o grau de atendimento dos requisitos pelo cliente? Estou dando o exemplo do EPI, mas isso se aplica para tudo. Se aplica para o ambiente de trabalho, se aplica para aquela máquina específica, ou especificamente ali para atender as demandas da organização, da empresa. Como eu avalio o grau de atendimento a esses requisitos? Os requisitos são chamados também de variáveis, podem ser chamados ali de indicadores, e esses requisitos, eles servem realmente para que você tenha uma devolutiva de como você foi
como profissional naquele momento. Então, ao avaliar o grau de atendimento e de satisfação, naturalmente, daquele requisito, eu tenho uma noção de como que aquele trabalho foi executado. E as pessoas, né, hoje, de uma maneira mais habitual, estão prestando atenção nisso, nesse terceiro item especificamente, que elas estão mais acostumadas a responderem pesquisas de satisfação. Você entra em determinada loja de cosmético aqui na nossa cidade, você sai, tem um painel lá de touch, você coloca se você foi atendido ou não. Se você faz um pedido, né, pelo aplicativo iFood, por exemplo, você recebe um e-mail depois pedindo para que você avalie aquele atendimento. E todas essas avaliações, pessoal, na segurança do trabalho, isso ainda está ficando dentro do plano das ideias, não está partindo para a área efetiva. E esse é um grande problema que nós temos. A gente não tem uma avaliação ou uma autocrítica em relação a como foi o nosso atendimento. Geralmente o técnico de segurança, e principalmente os profissionais que saem para o mercado agora, eles querem arrumar um emprego e trabalhar. E eles não estão errados. Afinal de contas, é para isso que a gente faz uma qualificação, que a gente busca mais uma qualificação. Então, quando a gente arruma um emprego e vai trabalhar, o legal é que a gente tem aí o retorno, né, o feedback daquela empresa, se você está atendendo ou não. E percebam que nem sempre a organização também está pronta para passar esse feedback, para dar esse feedback. Mas esse é um assunto para outro momento. E como focar, né, para atender os requisitos? Quando eu falo em focar, pessoal, lembra que eu falei que acertar o alvo, né, é foco. Quando eu falo em acertar o foco ou acertar ali o alvo da organização, é atender o que ele falou lá no início. Se ele falou que ele precisava de um PPRA, você vai ter que entregar esse PPRA. Faça chuva ou faça sol, que o céu venha abaixo, o cliente não quer saber, ele quer a sua entrega. Afinal de contas, nós teremos aí logo um final de semana prolongado. Se você pedir uma pizza e o atendente lá falar que 30 minutos é o suficiente para fazer a entrega, eu tenho certeza. Pode ser que você não faça isso, mas algum familiar vai contar ali nos minutos se essa pizza chegou ou não em 30 minutos. E se chegou, se ela chegou quente, se ela chegou fria, se metade do recheio estava de um lado e a massa estava de outro, se tinha mais ou menos molho de tomate ou recheio. Então, quando a gente fala em atender o cliente, nós temos as diversas variáveis a serem atendidas. Na segurança do trabalho, a gente não vai entregar pizza, não vai vender Coca-Cola, não vai fazer análise de água, não é esse o nosso propósito. Mas quando eu devo focar nos atendimentos do requisito do cliente, é saber que a direção que ele me passou lá no início vai ser cobrada futuramente. Então, se ele te pediu um PPRA, uma análise de risco, um PCMSO, eu tenho que fazer uma entrega dentro de prazo e que esse documento seja feito com qualidade. Agora, se eu presto serviço naquela empresa, se eu trabalho naquela empresa, se eu sou um colaborador, um funcionário daquela empresa, eu tenho que estar atento a toda e qualquer movimentação. Se a empresa está vendendo mais, se ela está vendendo menos, se ela está trabalhando mais, se ela está trabalhando menos. Se ela abre de sábado, eu preciso trabalhar de sábado juntamente para saber que os trabalhadores vão precisar que eu esteja ali, ou simplesmente em treiná-los de maneira mais adequada para que o dia que que você não estiver presente, ninguém se acidente ou que ninguém adoeça, mesmo sem a sua supervisão, né? Supervisão é você olhar além, né, do necessário, né? Ou olhar de cima. Então, o técnico de segurança não é um supervisor que vai simplesmente ali relatar os problemas e vai ter um olhar mais crítico em relação ao desempenho. Ele vai realmente atuar como um profissional estratégico, porque quando ele atua e o trabalho dele é bem feito, certamente os acidentes deixam de acontecer, os funcionários, né, vão estar ali sendo atendidos pelo setor de suprimentos, os funcionários vão naturalmente sentir que aquele ambiente é um ambiente mais seguro para o trabalho, os clientes podem não perceber que a segurança do trabalho existe naquela empresa, mas naturalmente eles vão reconhecer se por acaso algum dia eles visitarem aquela empresa. As agências reguladoras, né, o caso do Ministério do Trabalho, né, vai avaliar que o seu trabalho é feito com responsabilidade social, ou seja, você trata os trabalhadores como você gostaria de ser tratado, e naturalmente o valor econômico dos acionistas
vai se manter. Afinal de contas, eles não estão pagando multa, não estão pagando indenizações, não estão pagando ali acertos trabalhistas. Então, percebam que o aumento de desempenho, melhorar o nível da organização, também é um papel de focar no cliente e, naturalmente, de segurança do trabalho. Após a gente responder as questões anteriores, né, que eu tenho a avaliar ali o grau de satisfação, até coloquei, né, entre parênteses aqui, que a segurança do trabalhador, né, e o nosso cliente. Então, como que eu avalio a segurança do meu colaborador, do meu funcionário? Naturalmente, eu já tenho um modelinho que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que vai me ajudar a ter um direcionamento. Eu posso avaliar também a percepção dos meus trabalhadores em relação ao risco. E quando eu falo dessa percepção, eu estou falando sobre aquela correlação do que é risco e é perigo. O perigo é um risco controlado. Já o risco, seja ele ocupacional, né, o risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidente, são os riscos do nosso dia a dia que eu devo controlá-los. E o trabalhador deve perceber que aquele risco está controlado também. Avaliar a percepção, então, dos meus clientes, ou seja, dos meus trabalhadores, quanto aos serviços oferecidos, ou seja, o trabalho a ser executado. O profissional da segurança deve dominar aquela área ou aquele ramo de atividade. Se ele trabalha numa metalúrgica, ele tem que conhecer um pouquinho de solda, tem que saber o que é feito na solda, quais são ali as ferramentas da solda, como que é o calor, como que é a temperatura, a desidratação desse colaborador, para, afinal de contas, entender o risco, né, e avaliá-los em relação a perigos e riscos, para que, se porventura ele precisar intervir, ele naturalmente vai reconhecer aquele risco como um fator agravante ao seu cliente, ou o funcionário especificamente. E eu devo também atender às expectativas individuais, né? E aqui eu vou traçar um paralelo com a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é muito utilizado no ramo da psicologia, né? E quando a gente estuda a segurança do trabalho, a gente precisa conhecer, pelo menos, os níveis de satisfação de cada indivíduo. Eu deixei 3 específicas para falar, que é a segurança, o relacionamento e a realização pessoal. Quando a gente fala sobre a pirâmide de Maslow, né, nesse caso aqui o cliente, né, ele quer se sentir satisfeito plenamente caso essas hierarquias aqui estejam sendo cumpridas. A primeira, a necessidade fisiológica da vida de um indivíduo, né? Por exemplo, um local ali para ele se alimentar, para ele tomar a água, para ele fazer as suas necessidades fisiológicas também, né? E isso naturalmente cria, né, uma premissa básica do ser humano para que ele consiga buscar algo acima, né? Como pode ser aqui o nível de segurança. E quando a gente fala em segurança, nós estamos tão vinculados à segurança do trabalho que a gente esquece das demais seguranças, como a segurança patrimonial, por exemplo. Quem não gostaria de ter uma casa segura, quentinha, né? Com uma portaria, com segurança 24 horas? Afinal de contas, é uma forma da gente se sentir mais seguro nos dias de hoje. E quando a gente fala sobre segurança também, o próprio trabalho, né? O próprio ambiente de trabalho, quando ele começa a ter muitas demissões, muitos desligamentos, essa pirâmide, essa parte de segurança aqui, ela acaba sendo menosprezada. Por quê? Os trabalhadores não querem perder o seu emprego, né? E ter uma remuneração é um aspecto de segurança também. As necessidades sociais, né, que estão relacionadas aqui à questão de ser sociável e de relacionar, por exemplo, né? Muita gente às vezes critica, né, o chefe, o gestor, o presidente da empresa, mas vocês já pararam para pensar se a pessoa não tivesse esse gestor, se ele não tivesse esse chefe, se ele não tivesse esse gerente chato que pega no pé dele? Enquanto está pegando no pé ainda, pessoal, tá ótimo. O problema é quando ele deixa de pegar no pé e retira, né, o seu emprego, a sua segurança especificamente. Quando eu falo sobre necessidades sociais, eu falo sobre o fato de você se relacionar, né, um indivíduo se relacionar uns com os outros. Então, o relacionamento é uma forma de necessidade social. Quando a gente está sozinho, né, está namorando ou está casado, nós temos aquela pessoa próxima, ou temos ali algum namorado, algum ficante, né, ou o que o pessoal chama de crush também nos dias atuais,
As necessidades sociais, elas dizem a respeito do relacionamento. Afinal de contas, nós somos sociáveis, nós precisamos ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um abraço. Afinal de contas, é uma forma da gente ter interação. Percebam, se você chegar numa loja e você é mal atendido, um dos primeiros pontos que você vai criticar é a questão social. Poxa, eu fui na loja, a pessoa não me atendeu bem, né? Ou simplesmente ela me ignorou, né? Então, isso, quando falta relacionamento em uma relação de cliente e prestador de serviço ou de prestador de produto, naturalmente existe uma falha grande de relacionamento, de comunicação, e isso vai interferir na pirâmide das hierarquias necessárias básicas à vida. Nós temos aqui a necessidade de estima e de autorrealização, que aí finaliza a etapa da pirâmide, que é a questão da realização pessoal. O trabalho, especificamente, ele deve ser dotado de tudo isso. Um local de necessidades que sejam atendidas de maneira fisiológica, né? Um local para você se alimentar, um local para você ir no banheiro, um local para você permanecer ali de maneira segura, né? Naturalmente, o ambiente de trabalho com os riscos ocupacionais prevenidos, a necessidades sociais atendidas e necessidade de estima e de autorrealização também. Mantendo a questão do foco no cliente, percebam que existe um papel das funções de cada um, né? Eu vou falar especificamente de maneira bem rápida de Juran, né? O Joseph Moses Juran. Juran foi um engenheiro eletricista, né? Engenheiro elétrico, que ele é conhecido por desenvolver um controle estatístico de qualidade. Então, o que ele fez? O que todo mundo falava de qualidade em relação a aspectos qualitativos, ele criou indicadores e se tornou um aspecto quantitativo, ou seja, em relação a números, né, a contagens. E, naturalmente, ele criou uma espécie de uma tabela. Se a gente fala sobre número especificamente, na sala de aula, né, a gente prefere tirar 1 ou tirar 10 em uma prova. Né? Naturalmente é 10, afinal de contas, o 10 é o melhor. E quando a gente fala dessa padronização, quem começou com esses critérios de padronização, não na questão estatística específica da matemática, mas em relação à produtividade, foi o Juran. Juran, ele começou a avaliar que os clientes, eles são relacionados em clientes internos, os processadores, né, que vão realizar o trabalho, e os fornecedores. Então, o Juran, ele criou o cliente interno e os processadores, e, naturalmente, os fornecedores. O cliente interno, né, ele busca informações ou materiais a serem recebidos dos fornecedores internos. No caso, vou pegar aqui o cliente interno, é o trabalhador, é o funcionário. Lembra que a gente tem que ter foco nele e atender ele muito bem? Eu devo ter, então, fornecer o que ele necessita, porque futuramente ele vai desempenhar uma etapa de processador. Todo produto, né, como é o caso aí da Coca-Cola, como é o caso da Boticário, ou o caso de uma lojinha que vende qualquer produto, qualquer garrafinha de água, ele recebe de um fornecedor e faz a venda. E, obviamente, ele ganha para isso. Esse processador vai ser a mão de obra, porque ele serve para executar as atividades previstas. Então, quando a gente fala de uma empresa, o trabalhador ele é um processador. E nós temos outros processadores, como máquina, os materiais, nós temos o meio ambiente, né, o ambiente de trabalho, que são outras etapas que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E na qualidade ainda a gente encontra os fornecedores, né, que são as entregas, né, e de informações ou de produtos que serão processados para o próximo cliente. Juran criou uma frase ainda chamada que não existe controle sem padronização. Se eu quero um sistema de gestão, ou se eu quero ter qualidade, se eu quero ter meio ambiente, se eu quero ter ali segurança e saúde dos trabalhos, eu preciso ter uma padronização. Quando a gente pega, novamente pegando o exemplo da Coca-Cola, se ela tiver a tantos graus de temperatura, naturalmente ela vai estar gelada para consumo. Mas se você pegar ela do fardo ali e abrir e tomar, certamente ela não vai ser muito agradável. Eu não conheço ninguém que goste, né, de um refrigerante gaseificado, quente especificamente, né? Então é necessário uma padronização. E ninguém calcula, né, no caso da Coca-Cola,
quantos graus de temperatura está. Se ela está gelada, ela está gelada. Se ela está quente, ela está quente. É esse o nosso limiar, né, de padronização. Juran já foi um pouquinho mais específico. Ele criou números em relação à estatística no foco da qualidade. Mas esse é só um tema para a gente abordar, que o foco no cliente é conhecer o cliente interno, o processador e os fornecedores específicos. Desta forma, o profissional da segurança do trabalho deve conhecer uma visão sistêmica dos processos. Quando eu falo sobre processo, naturalmente, vem aquele pensamento, né? Processo é uma coisa ruim, é uma coisa de juiz, de advogado, né? Um processo é algo que está reivindicando alguma coisa. Mas, na verdade, processo é uma tradução aí, né, de uma maneira mais coloquial, de se chamar de continuidade. Então, a vida é um processo, a vida tem continuidade, e você dificilmente, né, especificamente na vida, consegue voltar para o dia anterior. Mas nos processos de trabalho, eu tenho que conhecer a causa raiz do problema, eu tenho que conhecer os problemas lá onde eles nascem. Porque se eu for resolver o problema quando ele já aconteceu, eu não estou resolvendo, eu estou simplesmente enxugando o gelo. Não adianta você pegar uma pedra de gelo e colocar ali na janela e esperar que ela fique seca, ela vai ficar molhada. Porque o problema foi você colocar um objeto, no caso o gelo, ali, e o sol, por variáveis do tempo, conseguiram derreter. Então, as atividades de uma empresa, elas são aglutinadas em processos, e esses processos eles são muito bem divididos. As atividades necessárias para atender a demanda do mercado são agrupadas também em processos. Então, quando eu falo processo de trabalho, ele é uma continuidade de como o processo nasceu. Afinal de contas, né, o carro ele não fica pronto ali na concessionária. Ele fica pronto na fábrica e chega na concessionária para alguém comprar. Então, isso naturalmente é uma demanda de mercado. Se você for comprar um carro hoje, dependendo do modelo, da cor que você quer, específica em relação a um pedido do cliente, eu vou ter que aguardar uns dias. A pintura, por exemplo, perolizada, ela demora um pouquinho mais para secar, então demora um pouquinho mais para vir para o cliente. Então, tem uma demanda maior, né, das pinturas chamadas pinturas básicas, né, o preto, o branco, o vermelho, do que o prata, por exemplo, ou outras variáveis que nós temos da cor de carros. Uma sequência de atividades, né? Processos são uma sequência de atividades necessárias para atender uma demanda de mercado. E a abordagem da gestão da qualidade permite que os processos sejam identificados ou interrelacionados, entendidos e gerenciados da melhor forma de melhorar o desempenho da organização como um todo. Então, o técnico de segurança deve conhecer os processos daquela empresa, etapa por etapa, e naturalmente dominá-los, conhecê-los, interpretar os riscos e, pelo menos, levantar esses riscos e direcionar se aquilo é uma situação que vai ocasionar uma doença ou um acidente de trabalho. Quando eu falo sobre processo, né, eu estou trazendo aqui o que a gente chama de sistema CIPOC, né, que são as entradas, o processamento que ocorre até o produto chegar no cliente, chamado também de saída. A nosso papel, né, enquanto técnico em segurança do trabalho ou que vai atuar ali na saúde do trabalho, será de agregação de valor. Afinal de contas, o técnico de segurança, ele agrega valor àquela organização, ele previne os acidentes. E se ele, porventura, precisar de treinamento, de qualificação, se ele precisar parar um dia, uma obra ali ou o trabalho para fazer uma intervenção, isso vai necessitar de recursos organizacionais, tempo, sala, demanda, né? E obviamente também conhecer ali a empresa e saber se aquele momento é específico. Eu trabalhei numa empresa do ramo agrícola, né, e o período de abril era muito difícil de fazer treinamento com a organização. Por quê? Era um período que antecedia, né, que antecede a AgriShow, que é uma feira relacionada a produtos agrícolas, e os meses de maio, maio, junho e julho eram onde tinha o pico de produção. Então, porque foi vendido bastante os produtos no mês de abril, né? Então, nós tínhamos que focar nos treinamentos no meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Esse era o nosso foco enquanto
profissional da segurança do trabalho. A CIPAT era realizada em janeiro, os treinamentos de mais específicos, como o caso de operador de empilhadeira, operador de motobomba, operador de máquinas, né, especificamente prensas, eram feitas no início do ano, uma forma de reciclar, vamos falar assim, os funcionários, e naturalmente a capacitá-los para que ele tenha uma educação continuada. Então, a visão sistêmica do processo é entender os recursos organizacionais da empresa e também observar o nosso trabalho como um trabalho agregador de valor. Quando eu falo sobre uma visão sistêmica de processos, né, eu tenho um conceito de um produto, né, um conceito de como ele é feito. Se você, por exemplo, tem um portão na sua casa, né, um portão elétrico ali, eletrônico, né, de acionamento automático, você sabe que o portão que foi feito ali pelo serralheiro, ele não vai subir sozinho. Ele vai precisar ter ali o motor, depois ele vai ter que fazer um cabeamento específico elétrico para poder abrir e fechar. Então, quando nasce a ideia de colocar um portão eletrônico em casa, né, eu passo por a etapa do desenvolvimento até a fase inicial de falar assim, ó, tá pronto. Quando a gente fala sobre conceituação de processo, né, não é simplesmente sair de uma linha de um ponto e partir de uma linha reta até outro ponto. Existem todos os percalços possíveis e imaginários que vão acontecer para que, se porventura, chegue na etapa final, que é a etapa de conclusão. E nosso papel enquanto profissional da segurança é atuar em atividades envolvidas com pesquisa, projeto, engenharia e a liberação para a fabricação, porque a gente vai visualizar os problemas recorrentes de segurança ou os problemas naturais que podem ser apresentados de acordo com o conceito da fábrica, o conceito da organização, no seu desenvolvimento, e podem pensar que até depois do material pronto, da matéria-prima desenvolvida e se tornar um produto, pode acontecer também um acidente, como é o fato, por exemplo, de almoxerifado, de carga e descarga de equipamento. Então, tudo isso é uma visão sistêmica que a gente deve ter enquanto profissional da segurança do trabalho. A visão sistêmica trabalha, né, em um conjunto de elementos interdependentes que buscam o mesmo objetivo. As partes envolvidas, elas vão se somar e gerenciar os processos vencendo barreiras setoriais. Então, eu até coloquei aqui o emblema, né, de um alvo, como se fosse a segurança do trabalho, atuando em todas as etapas. Independente do processo A com o processo B, o técnico de segurança tem que estar unido, que deve ter uma relação com esses processos. O processo B com o processo C, o técnico tem que passar pelo técnico de segurança. O processo C pelo processo A aqui tem que passar pelo técnico de segurança. O que a gente acaba vendo é que existe uma correlação que o profissional da segurança ele vem de uma supervisão de segurança do trabalho em que ele deve ser consultado só no momento em que o acidente já aconteceu. E se a gente deixar isso acontecer dentro da fábrica que a gente trabalha ou na prestação de serviço que a gente atua, de fato a gente vai só enxugar gelo, né? Então o nosso propósito não é recuperar doentes, nosso trabalho não é abrir CAT, né? Isso é a parte ruim do projeto. Essa é a parte ruim da nossa profissão. A parte boa da nossa profissão é a gente ter um dia inteiro de trabalho e saber que se entrou 100 funcionários naquela empresa naquele dia, 100 funcionários voltaram para casa sem um acidente ou sem uma doença ocupacional ou que está ali na iminência de desenvolver uma doença ocupacional. Então, o nosso papel enquanto profissional da segurança é a melhoria de desempenho e dos produtos e dos processos, né, que podem ser chamados também ali de serviços. Pode ser obtido através de duas abordagens específicas, a melhora radical, ou melhoria radical, ou também que a gente chama de melhoria contínua. A melhoria radical, né, ela vem de um conceito de qualidade mais americana, tá? E o conceito de melhoria contínua ele já vem de um conceito de qualidade japonesa. Tá? Então, quando a gente fala um pouquinho sobre isso, pode parecer até um pouco mais filosófico o assunto, mas a melhoria radical está errado, arrume. Né? É isso que deve ser feito na melhoria radical. E a melhoria contínua significa está errado, por que está errado? O que eu devo fazer para melhorar?
e depois de melhorar, eu volto lá na etapa inicial e começo de novo um ciclo, né, de melhoria contínua. Por isso que esse nome é chamado de melhoria contínua. A melhora radical, ela é caracterizada pelo rompimento do processo atual e substituição de um novo processo completamente distinto do anterior. Por exemplo, eu tenho meu carro, eu vou sair ali na Via Expressa aqui em Araraquara e eu percebo que muita gente está andando acima de 100 km por hora numa via que o limite é 70. A prefeitura, através de um estudo ali, vai colar e coloca um radar. Isso é uma melhoria radical. As pessoas vão diminuir a velocidade para que, naturalmente, o processo anterior da pessoa andar a 100 km por hora, e se porventura, né, ela está fazendo isso simplesmente por desconhecer as normas de trânsito, que eu acho difícil, é feita uma melhoria radical. É feito ali uma barreira para que as pessoas deixem de usar, né, um limite superior ao da via. Normalmente implicam em grandes investimentos e uma mudança drástica da operação, ou seja, quem pega ali o carro e precisa andar a 100 por hora, porque saiu tarde do trabalho, saiu tarde de casa para chegar no trabalho, vai ter que começar a sair mais cedo. Vai ter que começar a ter um pouquinho mais de cuidado com o acelerador. Em geral, essas decisões são tomadas pela alta gerência, ou seja, pelo nosso prefeito, né, por causa da cidade, mas no caso de uma empresa é feito geralmente por um grupo de acionistas, porque provoca grandes investimentos e mudança radical. Um exemplo também é o IRP, né, ou Enterprise Resource Planning, né, que é um software chamado software de gestão, né, de gerenciamento administrativo, que ele auxilia na gestão de processos organizacionais. Esse software, por exemplo, pessoal, é muito usado, né, na área de recursos humanos também, quando eles querem controlar a entrada e saída do trabalhador, se ele passou o cartão para almoçar ou não, se ele teve alguma falta ou não. Então, isso demanda um alto investimento, porque eu preciso de um computador, eu preciso de mudanças estruturais, culturais, naturalmente. Mas a gente pode aplicar também na segurança do trabalho. Como é o exemplo, né, desse case que eu estou apresentando para vocês, que foi uma questão por causa do uso dos EPIs, né? Então, eu retirei isso numa plataforma chamada LinkedIn, né, que é uma rede de profissões, né? E aqui tem um engenheiro de segurança do trabalho falando sobre o fornecimento do EPI. Se a gente for pegar a NR6, que fala sobre EPI, ele fala sobre a entrega, o fornecimento, né, sem custo para o trabalhador, e o registro dessa entrega. Então, ele coloca lá, começamos nesse mês o fornecimento de EPIs para os nossos colaboradores, de uma forma mais ágil, sem burocracia e com muita rapidez, ou seja, melhoria radical. Instalaram uma máquina que dispensa, né, os EPIs com assinatura por biometria. Antigamente, os trabalhadores pegavam o EPI, tinham que pegar a ficha, assinar, devolver, pegar o EPI antigo, entregar o novo. Então, é meio burocrático e bastante burocrático, né, essas etapas. A máquina conta com um software específico, muito bem desenvolvido, né, com relatórios online, impressos por um grupo e também individual, de maneira clara e objetiva. É uma forma com que a empresa também monitore a questão da entrega, né? Então, atende a NR6, atende a norma regulamentadora número 6. O trabalhador, através da biometria, consegue se identificar. E a biometria, apesar de não estar falando nada sobre isso na NR6, a biometria ela é aceitável hoje dentro da parte tecnológica específica, né? Por isso que ela é usada também, né, nos pedidos ali de saque, de transferência, né, dos aplicativos ou contas de banco. Ele fala de agradecimento pela toda a equipe, né, e o time de EHS, né, que é o formato que eles chamam o SESMIT deles, né? Parabéns pelo apoio e carinho, né, com que eles tiveram ali pelo trabalho, né, nesse projeto. Então percebam aqui que os EPIs estão ali parecidos com uma máquina de refrigerante, uma máquina de alimentos, que foi customizada, que foi adequada a uma realidade. Então, isso é uma melhoria radical, né? Se vai ser bom, se vai dar problema ou não, não é o nosso propósito neste momento levantar. Mas há 3 dias ele está funcionando e está funcionando de uma maneira adequada. Isso significa uma melhoria radical.
pode ser implantado mais do que uma máquina. Isso é uma forma de se identificar e entender a qualidade nas relações de trabalho também. Já a melhoria contínua é o esforço contínuo de aperfeiçoamento da qualidade. Então, de acordo com o tempo que existe, né, naturalmente maior a qualidade daquele produto, se porventura for instalado alguns sistemas de melhoria contínua. A melhoria contínua é chamado, né, de algumas características de evolução do processo, né? Então, não existe aquela situação de existem melhorias distintas, as duas existem, a radical e a contínua, ambas andam ali de maneira autossustentáveis, né? Eu não preciso ter as duas caminhando junto. A evolução de processos, produtos e serviços com o objetivo de garantir o melhor desempenho. Lembra que o melhor desempenho melhora o foco do cliente e se faz um estudo para se tornar uma melhor decisão. Então, toda vez que eu implanto uma melhoria, né, eu preciso saber e fazer a revisão se ela é contínua ou não. É um método contínuo e cíclico, ou seja, obedece uma entrada, né, em um ciclo de etapas para melhorar o processo, devendo continuar e analisá-lo, estudando e buscando melhorá-lo novamente. Afinal de contas, né, se hoje está bom, amanhã pode estar melhor. É esse o princípio da melhoria contínua. Sempre dá para melhorar. Exemplos de melhoria contínua, o PDCA, né, ou ciclo de Deming, que a gente vai ver de maneira superficial hoje, vamos abordar melhor isso mais na próxima aula. A filosofia Kaizen, ou método Kaizen, o método de avaliação, né, de solução de problemas, de análise e solução de problemas, ou MASP, e o 5W2H, que serve para a gente fazer um plano de ação, né, de acordo com o que é identificado. O método PDCA, eu nem vou abordar muito sobre isso, afinal de contas, é um conceito que acho que muita gente já viu, né? Mas só para a gente citar ele rapidamente aqui na nossa aula, o método PDCA foi criado por Walter, né? Walter Andrews Stewart, e depois foi popularizado e modificado por William Edward Deming, por isso que ele é chamado de ciclo de Deming. Deming, né, muitos dizem que era um discípulo de Stewart, né, um aluno de Stewart. E Deming, né, nos anos, especificamente ali, após a Segunda Guerra Mundial, implantou, né, e desenvolveu essa ferramenta de qualidade com foco na melhoria contínua, com processos de maneira contínua, de processos e produtos. Então, as etapas são subdivididas em PDCA, daí nasce o ciclo PDCA. E esse ciclo vem de plan, né, que é o planejamento, o do, né, ou desenvolvimento, como é chamado também, o checking, né, que na verdade aqui para a gente traduzir seria verificação. Eu gosto muito de usar essa expressão checking, quando eu tenho minhas tarefas diárias, né, eu tenho algumas coisas para fazer, eu vou dando checking no que eu fiz ou que eu deixei de fazer, porque se porventura eu for cobrado de alguma coisa, né, eu sei que eu falhei no planejamento, eu sei que falhei no desenvolvimento também. E por final, eu tenho o ACT ali, que é agir de uma forma a corrigir eventuais erros ou falhas específicas. O Kaizen, né, ou Kaizen também, dependendo da sua pronúncia, mas o nome correto é Kaizen. Kaizen é uma palavra em japonês, significa mudança para melhor, ou melhoria contínua. O Kaizen, né, os japoneses eles têm esse hábito de utilizarem, né, alguns símbolos específicos, e os símbolos têm diversas definições, né? Então, o símbolo Kai aqui significa mudar, e o Zen significa melhor, né, ou melhoria. Surgiu após a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra Mundial começou em 39 e foi até os anos de 45, né? Com o intuito aí de aumentar a produtividade e reduzir os custos. Vamos lembrar também que o Japão ele perdeu a guerra, né? Ou como alguns japoneses gostam de falar, principalmente os japoneses mais antigos, o Japão não perdeu a guerra, ele deixou de ganhar. Então, ao reduzir os custos e aumentar a produtividade, aumentou de uma maneira significativa a forma com que eles viam, né, a sua cidade, a sua produção, e hoje ela é uma potência por causa de 1945,
né, o Japão foi totalmente dizimado, né, por um conflito bélico, né, principalmente a bomba de Hiroshima, que vocês devem conhecer, Hiroshima e Nagasaki, né, que vocês já ouviram falar, através do melhoramento contínuo de desenvolvimento das suas atividades. Daí, então, surge, né, um conceito de melhoria contínua que acabou caindo, né, vamos falar assim, em todas as empresas, se introduzindo em todas as empresas, para melhorar de maneira contínua o negócio, a empresa, o desenvolvimento das atividades. E nós temos alguns mandamentos, né? O desperdício deve ser eliminado, afinal de contas, desperdício significa que houve ali uma matéria-prima mal utilizada, e naturalmente eu vou ter que descartar essa matéria-prima, e se eu descarto, eu perco em qualidade, eu perco financeiro, e naturalmente eu coloco um trabalhador em risco, se ele tem que fazer essa separação ou essa destinação desse produto. Todos os colaboradores devem estar envolvidos, por isso que isso é uma filosofia, né? Todo mundo deve falar a mesma língua, todo mundo deve ter o mesmo pensamento, e todo mundo deve saber que é a organização que determina como deve ser feito essa melhoria contínua. Pode ser aplicado em qualquer lugar, né? Surgiu nas empresas, mas pode ser usado na nossa vida também, né? De um modo geral. Questão econômica, questão social, né? Se você visitou um país um dia, você pode visitar um outro dia. Se você conseguiu guardar R$10 da sua mesada, né? Ou se você conseguiu guardar um pouquinho de dinheiro do seu salário, no mês seguinte você pode tentar guardar um pouquinho mais para fazer uma reserva. E a priorização da melhoria das pessoas, né, deve ser importante, porque uma empresa ela é feita de pessoas, né? Existem máquinas, existem prédios, existem arranha-céus, né, gigantescos no Japão, mas naturalmente eu preciso ter um foco maior nas pessoas, porque uma pessoa ela tem um valor significativo e naturalmente nenhum dinheiro vai conseguir comprar uma nova pessoa ou trazer essa pessoa à vida novamente. Nós temos o método MASP, né, que é um método de 8 etapas, aí, que são chamados de método de análise e solução de problemas, que ela é dividida, né, através da identificação dos problemas e elaboração de uma ação corretiva e preventiva. O que a gente acaba vendo no Brasil, geralmente são as ações corretivas, né, a gente deixa a preventiva meio de lado, né, e a preventiva ela é fundamental, principalmente quando a gente fala sobre máquinas e equipamentos lá na NR12, porque a preventiva elimina e minimiza a possibilidade de falhas daquele equipamento, né, que vai se tornar um acidente, para aí depois começar uma ação corretiva, né? E nós temos também o tipo de avaliação preditiva, né, que é mais focado aí na área de manutenção. Então, eu devo identificar, definindo o problema, observar, investigando as características desse problema, descobrir as causas através de uma análise, desenvolver um plano de ação concebendo, né, o bloqueio dessas causas, as ações bloqueando que elas não voltem a acontecer, faço uma verificação, faço a padronização, olha o que o Juran falou lá em 1945, né, da padronização, prevenção contra o reaparecimento daquele problema e a conclusão, naturalmente, né, para que o processo seja monitorado, né? Na segurança do trabalho, a gente tem muitas ações que elas ficam muito no plano das ideias, do vocabulário. Eu já falei para determinado funcionário que ele não pode fazer tal coisa. O falar e o documentar tem um peso jurídico gigantesco, né? E o nosso papel é documentar todas essas ações. E nós temos aqui, por último, né, o 5W2H, que é chamado aí também de plano de ação da vida, né? O 5W vem de 5 questionamentos em inglês, né? O que, né, que é o what, o why, por quê, né? O who, que é quem. Eu vou ter depois o when, quando, e o where, onde, né? Então, tudo isso aqui vão apresentar objetivos, etapas, fases, justificativas, força de trabalho, responsabilidades, equipes, cronograma, prazo, tempo, local e área, né, ou departamento. E aí depois eu vou ter ainda, né, os 2 Hs que estão mais aqui embaixo, né, ó, o que deve ser feito, onde será realizado, quem vai fazer, por que será feito, quando vai acontecer.
E como vai ser realizado, né? O primeiro H, que é o how, é o como, né? E por último aqui o how much, que aí existe uma correlação, que a gente volta lá no começo da aula de qualidade, de quantidade e de qualidade, né? Ou de custo também, que é o chamado de how much. Então, quanto vai ser feito e como isso vai custar, tá bom? Então, na qualidade, a precificação também ela é fundamental. O 5W2H surge aí na gestão automobilística, especificamente nos anos 60, né? E hoje em dia é utilizado como um mapa de atividades que elabora um plano de ação para todos os ramos de atividade. Deixo aí uma tarefa de casa para vocês, uma atividade assíncrona, né, para que vocês realizem, pesquisar sobre esses 6 figuras aqui que estão nas imagens, né? O Johan está aqui, tem o Kobe, tem o Ishikawa, né? O Deming, e por aí vai. E eu quero que vocês conheçam essas 6 pessoas aqui, né? Esses 6 indivíduos. Acredito que todos já tenham falecido, né? Infelizmente, mas são chamados de 6 gurus da qualidade, para a nossa próxima aula no dia 12/2 de 2021, sexta-feira. Sendo assim, agradeço a todos que participaram dessa aula, deixo aí meu obrigado e até breve, agradeço a todos pela participação. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem entrar em contato comigo aqui através do e-mail, ou também podem tirar dúvidas comigo aqui na parte de comentários da nossa aula, tá bem? Que vai estar no YouTube, ou também eu fico disponível no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Obrigado, até breve e até a próxima aula. Obrigada, Conrado. Até, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.